Olá, hoje nós vamos falar sobre o Salistamba Sutra, o ciclo de renascimentos segundo a tradição budista. Sutra quer dizer um texto que tem um ensinamento do Buda. E Salistamba quer dizer broto de arroz, que foi uma imagem que o Siddhartha usou para falar do ciclo de renascimentos, ou o ciclo do Sansara. Aí eu chamo a atenção para o fato de que, na tradição budista, se fala de renascimentos e não de reencarnação, e nós vamos ver por quê. Então, o Siddhartha Gautama, ele foi um filósofo da Índia Antiga, e naquele período em que ele vivia, se outras escolas também de filosofia se questionavam qual era a causa do sofrimento, por que nós sofremos. E ele foi um desses filósofos e trouxe a filosofia dele a partir das experiências que ele teve em estados meditativos profundos. E todo o ensinamento dele está baseado em 4 pilares, as 4 nobres verdades. A existência é sofrimento, o sofrimento tem uma causa, é possível cessar a causa do sofrimento e o caminho para cessá-lo. Ele resumiu todo esse ensinamento em 4 palavras, que em sânscrito são Dukkha, Avidya, Nirodha e Marga. E ele disse o seguinte: nós temos 3 tipos de sofrimento. Um é o sofrimento pelo sofrimento, que é aquele sofrimento mais evidente. É o sofrimento pelas experiências desagradáveis que nós sentimos. As dores físicas, as dores psíquicas, é estar perto do que nós achamos desagradável e não estar perto do que achamos agradável. Os sofrimentos causados pela doença, etc. É o sofrimento mais evidente. O sofrimento pela mudança, que é o segundo tipo de sofrimento que ele diz que nós temos, é aquele sofrimento relacionado com aquilo que nós achamos agradável. É o sofrimento por perdermos aquilo que nós achamos agradável, uma condição financeira, um relacionamento, a juventude, a saúde. E também é um tipo de sofrimento que está relacionado com o fato de que, mesmo aquilo que nós achamos agradável, depois de um certo tempo deixa de ser agradável. Porque, normalmente, o que nós achamos agradável é um alívio a uma situação desagradável. E aí, com o tempo, aquilo que nós achamos agradável já não alivia mais, porque nós esquecemos daquele desconforto anterior e aquela sensação que consideramos agradável já deixa de ser uma causa de alívio e passa a ser uma causa de desconforto. O terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento pela existência condicionada, ou seja, é aquele sofrimento por nós existirmos. Então, esse tipo de sofrimento é o mais sutil. E quem percebe com mais clareza são os grandes sábios, que já não estão nesta condição em que nós estamos, que é essa condição chamada de samsara. E aí, o que o Siddhartha disse é que estar na condição de samsara, estar nessa existência que depende de causas e condições, por si só é um estado de sofrimento. Então, mesmo que a nossa vida esteja a nosso gosto, em que tudo esteja acontecendo como nós gostaríamos, isto, mesmo assim, estamos numa condição de sofrimento, segundo Siddhartha. Então, esse sutra, ele joga luz nessa primeira nobre verdade, a existência e sofrimento. Com esse sutra, vamos perceber melhor, entender melhor o que ele está querendo dizer com isso. Nesse sutra, normalmente nos sutras, o Siddhartha conversa com algum discípulo e transmite um ensinamento. Nesse sutra específico, ele fala 3 frases e um discípulo dele, chamado Shariputra, assiste a isso.
E assim que o Siddhartha fala essas 3 frases que nós vamos ver, ele se cala. Então, o Shariputra busca um outro discípulo avançado, um discípulo mais avançado, chamado Maitreya, e conta o que ele viu, e pergunta, então, a ele o que o Buda quis dizer com aquelas frases. Então, esse sutra, na verdade, é mais uma explicação do Maitreya do que exatamente uma fala do Buda. Então, Shariputra pergunta ao Maitreya: Maitreya, aqui hoje o Bhagavan, que é um título para o Buda, olhando um broto de arroz, disse este sutra, este ensinamento aos monges. Quem vê o surgimento dependente vê o Dharma. Quem vê o Dharma vê Buda. Tendo dito isso, o Bhagavan ficou em silêncio. O que é surgimento dependente? O que é o Dharma? O que é o Buda? Aí o Maitreya vai explicar. Bem, a expressão surgimento dependente significa que algo surge porque uma outra coisa já existe. Algo nasce porque um outro algo já nasceu. Então, ele vai falar agora de um encadeamento de causas e consequências. Causas e consequências. Esse ensinamento, ele está falando do que se chama, no budismo, o ciclo da originação dependente, ou 12 nidanas, 12 elos da cadeia de renascimentos. E aí, agora, ele vai falar, então, desses 12 elos. Bem, a expressão surgimento... isto é a vidya. Isto é, a vidya, a ignorância espiritual, causa as impressões kármicas, os samskaras. Eu vou ler todos esses 12 elos e depois a gente vê cada um deles, cada uma dessas frases, o que elas querem dizer. Então, essas impressões kármicas causam a consciência raiz, Vijnana. A consciência raiz causa nome e forma, os skandhas. Nome e forma, skandhas, causam as 6 bases dos sentidos. As 6 bases dos sentidos causam o contato. O contato causa a sensação. A sensação causa o desejo. O desejo causa o apego. O apego causa a existência. A existência causa o nascimento. E o nascimento causa envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, sofrimento, desespero e ansiedade por estar perdendo a vida. E, novamente, por causa disso, somos projetados para um novo nascimento. Então, vamos ver a primeira frase. A vidya, a ignorância espiritual, causa as impressões kármicas, os samskaras. O que é a vidya? A vidya é a não percepção direta da realidade como ela é. No livro chamado Atma Yoga, do professor Alberto Brum, ele explica, quando ele está falando da escola de filosofia Vedanta Advaita, de um texto, um livro sobre o Shankara, ele tem um capítulo explicando sobre Maya e a Vidya. Nesse capítulo, ele explica que Maya normalmente é chamado de ilusão, mas que essa é uma tradução equivocada. Maya é uma força cósmica que faz, que promove a manifestação. A manifestação do cosmos, ela ocorre porque existe uma força que faz que, a partir de uma fonte única, exista a multiplicidade. Então, é a forma que conduz à individualidade, que faz com que as formas se mostrem como unidades separadas. E ele diz, então, no capítulo, que a vidya é essa força, essa expressão dessa força em nós. Então, a partir de avidya, nós temos essa noção de individualidade.
E a partir dessa noção de individualidade, existe essa dualidade entre um sujeito que percebe as outras coisas, um sujeito que percebe os objetos de cognição. Então, é dualidade sujeito-objeto. O que é um objeto de cognição? Qualquer estímulo que nós recebemos a partir dos sentidos. Então, as formas que nós vemos, as cores, formas e cores, os sons, os aromas, os sabores, as sensações na pele, tudo isso são objetos de cognição. E aí, na nossa mente, a nossa mente funciona assim: uma pessoa, um sujeito que está percebendo as outras coisas, tendo cognições. E aí o Siddhartha vai dizer que esta noção de individualidade é a causa primordial do sofrimento. No fundo, em última instância, a causa do sofrimento, ela vem dessa noção de separatividade, de individualidade. E a vidya, ela é então a não vidya, é a não percepção direta de que, no fundo, não há essa dualidade, como parece haver, e o que há é uma unidade. Então, ele diz que nós não percebemos uma unidade que está por trás de toda essa multiplicidade que nós vemos, que nós percebemos. Então, a vidya é o primeiro elo da roda do samsara, dessa condição em que nós estamos de renascimentos compulsórios a partir dessa noção de individualidade. É isto que faz todo o ciclo de renascimentos acontecer. Não havendo isso, todo o restante, todos os outros elos que vão ser desencadeados a partir da vidya, não existiriam. Se não houvesse a vidya, não existiriam. Então, nós nascemos impulsionados pelo egoísmo. Nós nascemos impulsionados pela vontade de existir como um eu, impulsionados por Maya, impulsionados por essa vontade de existir como uma individualidade. Então, é curioso. O que Siddhartha está dizendo é que nós não nascemos impulsionados pela bondade, não nascemos impulsionados pelo altruísmo. Não. Nasce impulsionado pelo altruísmo aquele que conseguiu ir eliminando gradativamente a vidya em seu fluxo mental, a ponto de não ser mais impulsionado para a vidya, e aí sim ser impulsionado pela motivação altruísta de conduzir os outros para fora desse ciclo de renascimentos compulsórios, sem impulsionados por a vidya. Os que estão na condição de renascimentos a partir de avidya, ou seja, no samsara, são impulsionados a nascer pelo egoísmo, porque quer existir como um eu e ter experiências. Então, o Maitreya diz, a avidya causa as impressões kármicas, os sanskaras. O que ele quer dizer com isso? Porque nós temos a avidya, nós agimos no mundo e, na medida em que a gente age, nós deixamos na nossa mente uma marca, uma impressão das nossas ações. A palavra karma, ela quer dizer ação. Então, nós deixamos uma impressão, um registro das nossas ações, de todas as nossas ações, de corpo, fala e mente. E o que o Siddhartha vai dizer é que cada uma dessas ações, ela tem a capacidade de gerar um novo estado, uma nova experiência. A partir de cada gravação que nós deixamos das nossas ações, essas gravações, elas têm essa capacidade de virar uma nova experiência, de se tornar uma nova experiência. Então, essas gravações,
elas marcam as nossas ações e elas acabam virando um condicionamento. Na medida em que nós temos determinadas atitudes, determinadas ações, deixamos um registro, e esse registro ele vai virar uma nova experiência. E quando ele vira uma nova experiência, nós tendemos a agir da mesma forma. Porque nós não entendemos que aquela experiência, ela foi fruto de uma ação passada nossa. Então, o que se diz é que a gente acaba sendo condicionado a agir, temos a tendência de agir da mesma forma. Por isso que se fala em condicionamentos kármicos. E se fala, então, de sementes kármicas, sementes de novos estados mentais, sementes de novas experiências na nossa mente. Essas sementes, essas impressões kármicas, elas, então, como a gente está vendo, elas geram resultados futuros, geram novas experiências. E aí, uma coisa curiosa que o Siddhartha fala num outro sutra é: monges, eu declaro que o karma, as ações, que o karma é intenção, que no sânscrito estava a palavra chetana, que está relacionada à nossa vontade. Então, essas impressões que deixam essas marcas, que vão virar experiências novas, são aquelas que estão associadas à nossa vontade. Então, a nossa vida, ela é, de certa forma, predeterminada pelas nossas vontades. A nossa vida é o resultado das nossas vontades passadas. E a nossa vida futura vai ser um resultado das nossas vontades presentes. A partir das nossas vontades, das nossas escolhas, nós deixamos resultados, deixamos sementes, causas que vão se tornar resultados. E aí, o Siddhartha vai dizer o seguinte: ele constatou que, a partir daqueles estados de meditação profundos que possibilitaram com que ele tivesse uma percepção mais lúcida da realidade, ele diz que ele constatou que determinadas ações tinham determinadas ações, elas se transformavam, tinham como resultado dor, tinham como resultado sofrimento. Alguns tipos de ações, elas geravam sofrimento futuro. E aí ele vai dizer, as ações do corpo, matar, roubar, ter má conduta sexual. E aqui no caso que ele chama de má conduta sexual, é aquela conduta sexual que causa sofrimento a outra pessoa. Ações da fala, mentir, criar intrigas, agredir verbalmente, tagarelar, jogar conversa fora, conversa fiada. E as ações da mente, desejar o mal, cobiçar, manter visões errôneas. E o que quer dizer com manter visões errôneas? É procurar não desfazer esse equívoco da mente que ele fala. Ele diz, nós vemos a realidade de uma forma equivocada. E manter esses equívocos e não procurar desfazê-los é uma ação da mente que vai trazer um sofrimento futuro. Porque nós temos sofrimento hoje porque nós temos visões errôneas sobre a realidade. E não desfizemos esses equívocos. E agimos, então, de modo que não percebemos que estamos gerando a nós próprios. E uma dessas visões errôneas é a gente não perceber que a avidya, uma das características da avidya é não perceber como é que as coisas funcionam, que é isso que ele está explicando. Como é que as coisas funcionam? Então, ele está explicando que todo o bem que nós temos, todas as experiências de felicidade e todas as experiências de sofrimento que nós temos, elas são causadas por nós mesmos. Então, ele diz,
ele nos orienta a não realizar essas ações, porque essas ações, elas causam desarmonia, elas causam sofrimento aos outros. Na medida em que nós causamos sofrimento aos outros, essa desarmonia que nós causamos e esse sofrimento, ele retorna como uma nova experiência, mas não como uma punição. Não, ele não fala de um ser superior que fica coordenando o que vai acontecer com as pessoas, recompensando e punindo. Então, que nós temos que agradar a esse ser ou temer esse ser superior, porque senão nós vamos ser punidos. Não, não é isso que a tradição budista diz. O que ela diz é apenas um desencadear de causas e condições. Esse tipo de ação gera sofrimento no futuro. Então, nós é que temos, a partir da nossa experiência, a noção de recompensa e punição. Mas, no fundo, não é exatamente isso. É apenas um resultado natural de cada tipo de ação. E aí, o Maitreya fala, essas impressões kármicas, elas causam um, um fluxo, porque cada causa gera uma consequência. No momento em que essa consequência ocorre, nós agimos novamente e geramos mais uma causa, que, por sua vez, gera mais uma consequência num fluxo, um fluxo infindável, um fluxo infindável. Esse fluxo, o que é dito é que ele está gravado, ele vai gerando uma consciência raiz. Por que eu chamo de consciência raiz? Porque no Ocidente, nós chamaríamos isso de inconsciente. Essas impressões kármicas, elas ficariam guardadas no inconsciente. E esse inconsciente, ele viraria um fluxo de natureza mental. Então, quando a gente fala em fluxo mental, não falamos de fluxo de pensamentos, mas falamos, então, desse fluxo de sementes, de causas e consequências, causas e resultados. Em sânscrito se fala em Vijnana. Então, o que é Vijnana? A palavra Jnana quer dizer conhecimento. E a palavra Vijnana, ela quer dizer um conhecimento dual, como a gente estava vendo. É um conhecimento de um sujeito que percebe um objeto de cognição, um conhecimento dual. Quando você tira o vi, vira só de nana, então estamos falando de um conhecimento não dual. Mas aqui nós estamos falando daquela consciência raiz que tem aquele fluxo mental que carrega em si a vidya, carrega em si a noção de individualidade. Então, é a nossa consciência raiz, de onde, então, vai surgir a nossa consciência, como nós entendemos a palavra consciência. Estar consciente, estar desperto, consciente. Então, esse fluxo, essa consciência raiz, ela é como um depositório, um repositório, é um receptáculo, é um depósito dessas impressões kármicas. É um fluxo dessas impressões kármicas. E ela é chamada também de consciência apropriadora, Chitta. Ela é chamada de Alaya Vijnana, nesse sentido de repositório, e é chamada de Chitta nesse aspecto em que ela se apropria de um óvulo fecundado e, então, participa da geração de um novo corpo. Então, essa energia que tem todas essas informações, essa energia de natureza mental que tem todas essas informações, é que se associa a um óvulo fecundado e então dá o início daquele processo de formação de um corpo. E essa energia é o que mantém esse corpo vivo durante determinado tempo, e quando ela se dissocia, isso é a morte.
Então, essa consciência raiz, essa alaya vijnana, essa Chitta, ela causa o que é chamado nome e forma, os skandhas. A forma quer dizer a nossa forma, no nosso caso, a nossa forma física, o nosso corpo. E nome aqui está no lugar de mente. Namarupa, em sânscrito. Esse nome aqui, ele está no lugar de mente, porque tem a ver com o processo de nomeação das coisas. Mas, simplificando, é a nossa mente. Já estávamos com a nossa mente, né? Mas aqui é a nossa mente consciente. Aqui nós vamos ver, então, vai surgir uma forma e vai surgir uma mente que vai ter uma consciência. Esse nome forma também é chamado de skandhas. Skandhas quer dizer agregados. Então, nós vamos ter uma forma, e junto com essa forma, uma mente que tem mais 4 aspectos, que agem de uma forma, agregada, de uma forma conjunta, que dá essa ilusão de eu. Então, nós temos a nossa forma, e nós temos a capacidade de sentir as coisas. Então, nós temos a nossa forma que tem os sentidos. E, a partir deles, nós temos sensações. Então, nós temos uma parte da mente que reage, gostando, não gostando, ou nem gostando, nem não gostando das experiências, dos estímulos que recebemos. Nós temos uma outra parte da nossa mente que discrimina. Aqui está percepção, mas eu errei. Deveria ser discriminação. Então, você vê um exemplo. Você vê uma mesa cheia de alimentos. Então, tem uma parte da sua mente que vai olhar para aquelas coisas e discriminar. E discriminando, ela vai identificar o que é cada uma daquelas coisas. Então, por exemplo, isso é fruta, isso é arroz, isso é feijão, isso é legume. Ela tem uma parte da nossa mente que é responsável por isso. Perceber as coisas, perceber as diferenças entre o que está sendo percebido e identificar o que está sendo percebido. E uma outra parte da nossa mente, ela tem, então, essas sementes kármicas, naquele sentido que eu tinha falado. É aquela tendência que nós temos a agir, o nosso modo de agir. Então, as nossas tendências, essa parte da mente, ela tem a ver um pouco com o nosso caráter, que é um modo como a gente age, o modo como a gente escolhe, as nossas escolhas, o modo como a gente escolhe agir, as escolhas que nós fazemos diante dos vários estímulos que nós recebemos do mundo, na nossa interação com o mundo, o direcionamento que nós damos à nossa vida tem a ver com essa parte da mente. E tem a ver com as nossas vontades, nossas tendências, vontades. E uma outra parte, eu só chamo a atenção que essa parte, ela também se chama sanskaras. E aí, aqui, primeiro nós estávamos vendo todas as nossas marcas kármicas que se tornam informação para uma nova experiência, inclusive do nosso corpo, inclusive de em que condições nós vamos nascer. Aqui nós estamos vendo sanskaras num sentido mais, agora mais restrito, que é essas sementes kármicas como tendências de estados da mente, tendências de como a nossa mente vai funcionar, tendências de mecanismos da mente, ou kaitas em sânscrito, ou fatores mentais. E nós vamos ver no próximo slide isso com mais detalhe. Só terminando aqui os 5 skandhas, nós temos, então, mais um aspecto da nossa mente que é responsável por nós nos darmos conta do que está acontecendo nos outros agregados. O que nós estamos percebendo, como estamos nos sentindo,
O que foi que nós percebemos? O que nós estamos escolhendo? Então, existe um lado da nossa mente, que aí também se chama Vijnana, mas daí é um sentido mais estrito. A partir da Vijnana raiz, surge, então, esse aspecto dessa própria Vijnana, e aí que, então, se dá conta do que está acontecendo no restante da mente, no restante com os outros agregados. E aí, falando um pouco mais daquele fator, aqueles agregado dos sanskaras, o agregado das nossas escolhas, das nossas tendências, esse agregado, ele carrega, então, essas tendências a nós, a tendências de como a nossa mente funciona, a tendência de como ela vai normalmente sentir e pensar e agir. São essas sementes que eu tinha falado antes, e agora aqui eles estão se manifestando como a nossa própria forma de agir. Então, existem alguns desses mecanismos que estão presentes em todo mundo, que são os mecanismos próprios da cognição. Existe, assim, um mecanismo que é próprio de como nós vamos conhecer as coisas. Como isso é uma coisa mais técnica, nós não vamos falar aqui agora. Vamos falar das tendências ao modo de agir, aos estados mentais que podem acontecer na nossa mente, as tendências a ter determinados estados mentais. Então, quais são as possibilidades que nós temos a partir das nossas ações? Quais são as possibilidades de estados mentais que nós podemos ter? Os positivos, e aqui eu estou dando só alguns exemplos, por exemplo, consideração pelos outros, desapego, não violência, discernimento. Então, esse é um modo da mente funcionar. A gente pode ter a tendência a ter um modo, deixar na nossa mente funcionando desse jeito. E nós também podemos ter a tendência de ter modos de funcionar da mente perturbados, que são os chamados kleshas. O apego, a aversão, a confusão mental. O que é a confusão mental? São aquelas visões errôneas, é não perceber as coisas como elas realmente são. Agir no mundo como se não houvesse consequência, como se cada uma de nossas ações não fosse ter uma consequência. A preguiça, a avareza, a arrogância, a desonestidade, a falta de consideração pelos outros, distração, dissimulação. Então, tudo isso são tendências que nós podemos ter, predisposições a deixar a nossa mente funcionar dessa forma. E quando nós deixamos a nossa mente funcionar desta forma, nós, então, fazemos aquelas ações que geram sofrimento. Então, a gente pode pensar assim, matar, mas eu não mato ninguém, eu não sou assassino. Mas não se dá conta de que tem apego pelo gosto da carne, por exemplo. E aí, é capaz de matar um animal, ou é capaz de comer um alimento, um animal que uma outra pessoa matou, por causa do apego a um gosto, a um paladar, a uma sensação que se considera agradável a partir do sentido do paladar. Então, as visões errôneas não deixam nem a gente perceber aquilo que é causa de sofrimento aos outros e nós consideramos como uma coisa boa. Só um exemplo. Então, a partir desse modo de funcionar da mente que nós não percebemos, não temos clareza, nós vamos fazendo ações que vão gerar sofrimento no futuro. Mas, voltando, reafirmando,
Não porque vamos ser punidos por alguém, mas porque é da natureza dessas ações fazer isso. Gerar um novo estado mental, um novo fator mental, um novo mecanismo da mente, que aí vai ser carregado de dor. Então, o Buda, ele diz, a causa primeira do nosso sofrimento é o fato de nós queremos existir como um eu. Mas a causa direta é o fato de nós agirmos no mundo com esse modo de funcionar que causa dor. Um modo de funcionar que é perturbado, de alguma forma. Que é perturbado, que tem uma perturbação, não é um estado calmo, é um estado egoísta. Quando esses estados estão orientando as nossas ações, isso vai nos causar sofrimento. Então, a causa direta do nosso sofrimento são os kleshas e o karma. E a causa primeira é a noção de eu, é o egoísmo, é o egocentrismo, é essa noção de individualidade que nós temos. Eu vi um vídeo na internet que eu achei muito interessante, em que uma pessoa falava a seguinte coisa. Ele falava assim, uma metáfora que ele usou que eu achei perfeita. Ele falava assim, uma pessoa estava com uma xícara de café e levou um esbarrão. E aí, caiu o café, porque o que estava na xícara era café. Se fosse chá, cairia chá. Se fosse água, cairia água. Então, essa é uma metáfora muito boa para isso que nós estamos falando aqui. Nós reagimos de determinadas formas, nem tanto porque pelas coisas que acontecem, mas porque está na nossa mente essa predisposição a agir daquela forma. Então, se nós temos essa predisposição a reagir com raiva, nós vamos reagir com raiva. Se temos predisposição a agir com paciência, com compreensão, nós vamos agir com paciência, compreensão, com não violência. E aí, então, Maitreya continua. O nosso corpo e a nossa mente, o nome, forma, os agregados, os escândalos, eles causam as 6 bases dos sentidos. Ou seja, porque nós temos corpo e mente, nós temos os sentidos. Então, as 6 bases dos sentidos, ayatanas em sânscrito, que são o nosso olho, que percebe as formas e cores, o ouvido, que percebe os sons, o nariz, que percebe os aromas, a língua, que percebe os sabores, a pele, que percebe os objetos tangíveis, e a mente, que percebe os dados mentais, que percebe aquilo que está nela, a mente que percebe aquilo que foi percebido, todas as percepções que nós temos, e os pensamentos, as nossas sensações, as nossas lembranças. Então, a mente, ela é tratada nessa tradição como mais um órgão de percepção. E aquilo que é o seu objeto de cognição são os dados que estão na mente, aquilo que está na mente. E aí, a partir dos nossos sentidos, das 6 bases dos sentidos, nós temos contato com o mundo. As 6 bases dos sentidos causam o contato. Então, o contato é a reunião dos nossos sentidos com aquilo que os sentidos percebem, então, o ouvido e o som, e a consciência que vai se dar conta disso que foi percebido. O contato é essa reunião. E o contato com o mundo, então, gera sensações, que são divididas em 3 tipos, como eu tinha dito. Aquelas que são agradáveis, desagradáveis e as neutras. A agradável é aquela que se quer repetir quando ela termina. A desagradável é aquela que se quer que termine assim que ela começa. E a neutra é nenhuma coisa nem outra. É você caminhar até algum lugar, você abrir uma porta, você se sentar. As coisas do dia a dia, que nem temos vontade,
fazemos porque temos vontade de fazer, e nem também deixamos de fazer porque não queremos fazer, porque não gostamos de fazer. São ações neutras. E aí, o que o Siddhartha diz é que o nosso karma, ele, na verdade, ele se realiza na sensação. O nosso karma, ele não se realiza tanto no que acontece com a gente, mas em como nós sentimos quando determinada coisa acontece com a gente. Então, ele quer dizer assim, se você não tiver determinadas sementes, por exemplo, a semente da raiva, determinada coisa que acontece e que te causa raiva, não te causará se você não tiver essa predisposição a ter raiva. Então, aquilo que te causa sofrimento, para uma outra pessoa pode não causar. Então, não é a coisa em si que é a realização do karma, é como nós nos sentimos. As sementes kármicas, elas são sementes kármicas de sensações. Nesse caso aqui, né? Neste caso, na parte psicológica, quando a gente fala as sementes kármicas, elas têm um sentido mais amplo. Elas determinam como nós vamos nascer, em que condições o nosso corpo vai nascer, mas nesta parte em que estamos falando desse ciclo de renascimento, desse Nidana, ele está falando, então, da sensação como um resultado dessa semente kármica. E aí, a sensação, ela causa o desejo. Aquela sensação de coisas que consideramos agradáveis, nós desejamos repetir. O desejo por experiências agradáveis. E o desejo, quando ele é intensificado, ele causa apego. Então, aquilo que nós apenas gostávamos, nós passamos a necessitar daquilo. Nós passamos a querer repetir indefinidamente. E o apego, ele gera a existência, nascimento, envelhecimento e morte. Existência aqui é um termo técnico. É aquele karma que foi gerado e que é capaz de nos impulsionar para uma nova vida. Então, os apegos que nós geramos pelas experiências que nós temos faz com que nós geremos sementes kármicas de querer repetir a ponto de nós nos associarmos novamente a um novo óvulo fecundado assim que o nosso fluxo mental deixa um corpo. Somos impulsionados para uma nova existência, e aí nós nascemos, e aí envelhecemos e morremos. Então, o apego causa a existência causa o nascimento. E o nascimento causa envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, sofrimento, desespero e ansiedade. Então, a existência é o karma gerado provocando uma nova vida. E uma forma de começar a quebrar esse encadeamento de existências cíclicas é desenvolvendo o desapego. E aí, voltamos ao Sutra. O que é o Dharma? Então, o Shariputra tinha perguntado, o que é a originação dependente? Aí ele volta a perguntar, o que é o Dharma? E aí o Maitreya diz, o Dharma é o nobre óctuplo caminho, é aquele caminho de 7 pontos, 7 aspectos, reta visão, uma reta visão de mundo. A palavra que está aqui, visão, em sânscrito, é drishti, que tem a ver com darshana. Darshana é uma visão, e darshana é o nome das escolas filosóficas que havia na Índia. Então, é a reta visão de mundo. É buscar ter uma reta visão de mundo que vai te indicar como as coisas realmente são. A partir dessa reta visão, buscar ter um reto pensamento, uma reta fala, reta ação, um reto meio de vida, um reto meio de subsistência,
um reto esforço, um reto emprego da sua energia, uma reta atenção, uma atenção, buscar colocar a sua atenção naquilo que é o melhor possível, e reto aqui tem esse sentido de o melhor possível, não de correto. Não que o Buda diga que a reta visão é a dele, a correta visão é a dele e a dos outros estão erradas. Não é isso. É a melhor visão possível, o melhor pensamento possível, o pensamento ético, a fala ética, a ação ética, o reto meio de vida, o meio de vida ético. E a reta meditação, ou seja, a reta prática, o foco da mente, colocar a mente num foco o melhor possível. Este óctuplo caminho dos áreas, os áreas são aqueles que conseguiram retirar boa parte das suas marcas kármicas, dos resultados de dor, combinado com a obtenção de seus resultados, que são resultados que não são resultados de dor, e o nirvana, que é a cessação dos movimentos perturbados da mente, a cessação desses mecanismos, dessas formas de funcionar perturbadas da mente, é o que o Bhagavan chamou de Dharma. Então, se você consegue perceber o quanto as suas ações, que são originadas, são orientadas por modos de pensar egoístas e perturbados, você consegue perceber o quanto elas causam o sofrimento na sua vida, você vai buscar, então, um caminho, um ensinamento que vai, então, te levar à libertação desta condição, desta prisão em ações equivocadas que geram sofrimento e mais ações equivocadas que geram sofrimento, num ciclo sem fim. Então, o Dharma é o caminho para a libertação disso. Se você percebe que você está preso nisso, você vê, então, o que significa um ensinamento que vai te libertar disso. E o Shariputra continua. O que é o Buda? Quem é o Buda, Bhagavan? O abençoado Buda. E aí o Maitreya diz, um Buda, assim chamado por compreender todos os fenômenos, compreender tudo aquilo que a mente é capaz de perceber, compreender todos esses estímulos que a mente é capaz de receber, é dotado do olho da sabedoria, de prajna, do discernimento, dos áreas desses mais elevados que conseguiram diminuir as suas sementes kármicas negativas. E ele é dotado do Dharmakaya, ou seja, ele é dotado de uma sabedoria muito profunda. Então, os áreas são dotados de determinada sabedoria, nível de sabedoria, e ele tem esse nível, e ele é dotado ainda de uma sabedoria ainda mais profunda. Só essa palavra Dharmakaya já daria um outro vídeo. Então, vamos resumir essa palavra em uma sabedoria muito profunda. Na verdade, Dharmakaya quer dizer Tathagata Garbha, que equivale ao Atman, em outras tradições, para quem conhece. É aquela instância mais profunda do ser que permite uma sabedoria muito profunda. E, continuando o sutra. O surgimento dependente emerge de dois princípios, de uma relação de causas e de uma relação de condições. Então, o sutra vai falar aqui de uma semente, aquela imagem que o Buda usou, a metáfora que o Buda usou, de uma semente surge uma folha, de uma folha surge um caule, desse caule surge uma flor, e dessa flor surge uma nova semente. Esse ciclo infindável de causas. No entanto, ele vai falar, nós vamos gerando causas, sementes, 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 e o que faz com que uma semente brote? Ele vai dizer que são as condições. Para uma semente brotar,
é preciso que ela tenha condições favoráveis. No caso, ele vai falar, uma semente precisa de terra, de água, de calor. Quando essas condições estão presentes, a semente brota. Então, em nós carregamos uma série de possibilidades de experiências mentais. Uma série. O que que faz? O que que possibilita que determinadas sementes, então, desabrochem, germinem? O que faz isso? São as condições. São as condições que se encontram. Então, aí, nesse caso, ele está dizendo, quando nós nascemos, nós estamos carregados, o nosso fluxo mental está carregado daquelas possibilidades. E aí, o que que faz com que, ao longo da nossa vida, nós tenhamos essas determinadas possibilidades? As condições que nós encontramos. Então, a nossa mente, ela é uma combinação de causas e condições. Então, a Siddhartha continua. Se a vidya não surge, as impressões kármicas não se manifestam. E assim por diante. Se nós não tivéssemos essa noção de individualidade em nós, nós não agiríamos e nem nasceríamos. E, por consequência, não envelheceríamos e não morreríamos. Não conhecer a realidade no sentido de não apreendê-la como ela é e interpretá-la mal é a vidya. A vidya é esta noção de individualidade e é também não perceber como é que as coisas funcionam, como é esse encadeamento dos nossos nascimentos compulsórios. Se a vidya está presente, 3 tipos de impressões kármicas, essas caras, desenvolvem-se. Aquelas que conduzem a estados favoráveis, aquelas que conduzem a estados não favoráveis e aquelas que conduzem a estados neutros. Isso é o que se entende por avidya causa as impressões kármicas. Como nós vimos, a partir das nossas ações, nós temos, então, esses estados favoráveis ou felizes e os estados infelizes e os estados neutros. Então, pode acontecer de uma pessoa estar numa situação favorável, assim, estar numa situação que os outros consideram muito favorável, seja uma situação de riqueza, uma situação de ter uma forma que não sofre nenhum tipo de preconceito, etc., e a pessoa ainda é infeliz, porque o que está acontecendo ali na mente dela é o desabrochar de estados de dor. E, por outro lado, uma pessoa pode estar numa condição de mais privação e não estar sentindo tanto sofrimento, não sentir sofrimento. Ela poder ter contentamento com a situação que ela encontrou. Das impressões kármicas que conduzem a estados favoráveis, surge a consciência que conduz a estados favoráveis. Das impressões kármicas que conduzem a estados não favoráveis, surge a consciência que conduz a estados não favoráveis. E as impressões kármicas que conduzem a estados neutros, surge a consciência que conduz a estados neutros. É isso que significa as impressões kármicas causam a consciência raiz. Aquele estado mental, aquele fluxo mental que vai conduzir a nova vivência, uma nova existência. E aí ele continua, e para não ficar confuso, porque é uma redação assim que demanda mais atenção, eu resumi da consciência raiz, ou alaya vijnana, chitta, ou do fluxo mental, surge o corpo e a mente, nome e forma. Do corpo e a mente surgem os sentidos.
Dos sentidos surge o contato com o mundo. Do contato com o mundo, da interação com o mundo, surgem as sensações. Das sensações surge o desejo, do desejo surge o apego, do apego surge a existência, ou aquele karma que nos impulsiona para uma nova vida, e da existência surge o nascimento, e do nascimento surge o envelhecimento e a morte. Não há ninguém que transmigre daqui depois da morte e nasça em outro lugar. Então, o que ele está falando? Aqui ele está dando uma informação a mais. Ele está dizendo que a nossa identidade, ela é circunstancial. Ela é o fruto dessas sementes de ações que nós fizemos, em combinação, como eu tinha dito antes, com as circunstâncias que aquele fluxo mental encontrou quando ele nasceu de novo. E a partir, então, daquelas circunstâncias, determinadas sementes florescem. E a partir disso, nós criamos a nossa identidade. A partir do nosso corpo e das vivências que nós vamos tendo, e essas sementes desabrochando, nós vamos criando uma noção de identidade. Mas essa noção de identidade, eu sou isso, eu sou aquilo, ela, na verdade, ela é essa combinação em ação. Quando a gente deixa a forma física, os outros agregados, as nossas sensações, a nossa forma de conhecer o mundo, de identificar as coisas, aquilo vai ser desativado. E o que vai ficar no fluxo mental e que vai para um novo corpo vão ser as nossas tendências, vão ser aquelas marcas que nós deixamos, aquele registro de como nós temos a predisposição de sentir e pensar e agir. Aquilo vai, e, de acordo com o que foi encontrado, algumas predisposições vão florescer e outras vão ficar dormentes. Então, por exemplo, um professor de capoeira, ele é um professor que tem os seus alunos, ele é muito bom, é um mestre de capoeira, ele joga muito bem a capoeira, ele ensina muito bem, ele é reconhecido como uma pessoa que tem essas habilidades, ele gosta muito de fazer isso. Aí aquele fluxo mental, por um encadeamento, por elos passados, ele pode nascer na China, numa próxima vida. E ele pode nascer num corpo feminino. Então, aquela nova pessoa, ela vai aprender outra língua, então ela já vai receber um outro nome, ela tem uma outra forma, ela vai criando uma nova identidade a partir daquelas condições que ela encontrou. E se ela não tiver contato com a capoeira em algum momento, aquelas habilidades, aquelas sementes de gostar de capoeira, de habilidade, aquela facilidade, aquilo vai ficar dormente. Então, aquela identidade não vai se repetir, mas é uma nova identidade que vai se formar a partir das novas sementes. Então, aquelas sementes relacionadas com essas habilidades e com esse gosto, com essa predisposição, elas vão ficar dormentes, e outras que já existem e que tinham ficado dormentes na vida enquanto ele era professor de capoeira, aí agora, como um outro ser, como uma moça, outras vão surgir e uma nova identidade vai ser formada. Aí, muito provavelmente, aquela nova pessoa vai gostar de atividade física, vai gostar de ensinar os outros a fazer atividade física, e na hora que entrar em contato, se entrar em contato,
alguém que vai fazer uma apresentação ou um vídeo e encontrar a capoeira, muito provavelmente vai se sentir atraído. Mas não é mais a mesma pessoa, não é mais aquele mestre, vai ter facilidade. Se alguém, se alguém ensinar essa pessoa, ela vai ter mais facilidade de aprender, mas não é mais a mesma pessoa. Aí você pode perguntar: e aquelas crianças que nascem lembrando de quem elas eram, da vida passada? E existem muitas crianças que acontece isso, existem pesquisas sérias que estão estudando esses relatos dessas crianças. Como se explica isso? Essas crianças, elas trouxeram informações daquela existência passada, mas ela não é mais aquela pessoa. E ela vai se dando conta, ela vai se dar conta, na medida em que ela for vivendo, ela vai se dar conta. Vamos ver um exemplo. Existe na internet um vídeo de um menino que, numa outra vida, ele tinha sido um piloto de avião. E o avião em que ele estava tinha sido abatido. E ele se lembrava disso. Ele se lembrava do momento em que esse avião caiu e ele foi abatido. Ele lembrava que ele estava na Segunda Guerra Mundial, ele estava sobre o Japão e foi abatido pelo exército japonês. Sim, ele se lembra dessas experiências, mas ele não é mais aquele piloto. Aquele menino não tem mais a capacidade de pegar um avião e pilotar. Ele vai ter que reaprender. Com certeza, ele vai ter mais facilidade do que alguém que nunca pilotou. Mas ele vai ter que reaprender. Ele não é mais aquela pessoa. Ele traz aquela lembrança, mas depois ele vai ver que ele não é mais aquela pessoa que tinha aqueles pais, aqueles amigos, aqueles irmãos que viveu naquela época. Agora ele é uma nova pessoa. Então, mesmo que traga lembranças do passado, uma nova identidade vai se formar. Outro dia eu vi relatos de pessoas que ouvem de crianças, falas das crianças que indicam uma lembrança passada. Uma dessas falas era uma mulher dizendo que estava dançando com o filho dela na cozinha, o filho dela criança. E o filho dela disse: eu me lembro de quando a gente dançou aqui nessa cozinha pela última vez. E ela disse: eu me lembro de uma vez que a gente dançou nessa cozinha. Aí ela disse assim: eu nunca tinha dançado com ele aqui antes. A única pessoa com quem eu dancei na cozinha foi o meu avô. Então, esse é um exemplo. Ainda que a criança lembre, ela não é mais o avô dela. Não é mais casado com a avó dela. Não é mais o pai do pai ou da mãe dela. Não é mais essa pessoa. Uma nova identidade vai se formar ali. Continuando o texto. Por que não faltam, então, não há ninguém que transmigre daqui depois da morte e nasce em outro lugar? Por que não faltam as causas e condições necessárias? O resultado do karma se manifesta. É como um fogo que se acende com a reunião de suas causas e condições necessárias. É algo espontâneo. E não se acende quando as causas e condições necessárias não estão presentes. Então, não há, o que a tradição budista diz é que não há uma essência nossa própria que vai passar de uma vida para outra. Nós não temos uma essência própria. Nós somos uma combinação circunstancial de estados mentais que ocorrem em função de ações que nós fazemos e que acontecem na nossa mente de acordo com as condições, com as circunstâncias que nós encontramos. Nós somos essa combinação.
E aí nós nos identificamos com essa combinação. Nós nos identificamos com esse corpo que foi formado, nós nos identificamos com os nossos gostos, com as nossas opiniões, com o modo como a gente sente, mas isso tudo é circunstancial. E aí o Shariputra, o Maitreya diz, Venerável Shariputra, o Tathagata prevê, para quem entende perfeitamente o surgimento dependente, um despertar insuperável, perfeito e completo. Entender aqui é entender de verdade, é estudar, entender intelectualmente, refletir sobre o que foi entendido intelectualmente e meditar, e buscar ter uma compreensão intuitiva do que foi compreendido. Essa pessoa se tornará um Buda perfeito e completo. O que ele está dizendo aqui? Nós temos, então, esse fluxo mental e essas sementes, mas esse fluxo mental ele é apenas um repositório dessas sementes. É possível que nós paremos de gerar sementes de dor e nós deixemos de gerar e, ao lidar com aquelas que a gente já gerou, não vão se perpetuando e, ao mesmo tempo, nós vamos agir de uma forma que seja mais favorável, que seja mais altruísta, que não seja egoísta, que não seja autocentrada, não seja perturbada. Na medida em que a gente vai, então, gerando marcas kármicas favoráveis, nós vamos, então, nos livrando desses impedimentos ao Buda, desses impedimentos à libertação. As pessoas vão se libertando desse ciclo de renascimentos compulsórios. E aí termina o sutra, dizendo que é possível, então, você se libertar se você entender. É possível que os seres se libertem se entenderem como é que funciona o ciclo da existência e como elas são responsáveis pelo próprio seu sofrimento. Então, esses grandes seres, aqueles que, então, já avançaram nesse sentido, já fizeram esse trabalho, há seres que já fizeram esse trabalho e vêm fazendo esse trabalho em si mesmos há muitos anos, há muitos séculos. Há muitos séculos. E esses seres, então, já alcançaram um nível de sabedoria. Então, eles buscam manter esse ensinamento disponível. São os bodhisattvas. São aqueles, então, que buscam esta compreensão, eles já conseguiram quebrar esses elos de renascimentos compulsórios e eles nascem voluntariamente para que possam trazer esse ensinamento do Buda de uma forma idônea, de uma forma que possam ajudar os seres a se libertar do sofrimento, porque eles não são capazes de libertar os seres. É preciso que cada ser faça esse trabalho em si próprio, de diminuir o egoísmo, diminuir essas ações orientadas pelo egoísmo. O que eles podem fazer é deixar esse ensinamento disponível. Então, eles têm esse trabalho de procurar fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse ensinamento e façam esse trabalho em si. E aí, eles falam muito em bodhicitta, eles falam assim, na medida em que esse ensinamento fizer sentido para você, procure desenvolver uma motivação altruísta de buscar a libertação, não só para você, mas a libertação de todos. E aí, no budismo, existe o caminho Hinayana, que é aquele caminho daqueles que querem a libertação.
E existe o caminho Mahayana, que é aqueles que estão buscando esse tipo de ensinamento, buscando conhecer esse ensinamento com essa motivação de tornar esse ensinamento disponível também para os outros e desejando que todos os seres se libertem das causas do sofrimento, compreendam o que causa seu próprio sofrimento e se libertem disso.